Bem-vindos a mais um vídeo do POT. Meu nome é Valentino e nessa aula a gente vai falar sobre a desigualdade das médias. A desigualdade das médias é uma generalização da desigualdade das médias que a gente já viu. A gente viu a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica. Dessa vez, a gente vai ver uma desigualdade muito mais geral. Primeiro, a gente vai definir um novo tipo de média. Para cada número real R, a gente vai definir a média de índice R dos números A1, A2, AN, como sendo a seguinte expressão: A1 elevado a R mais A2 elevado a R, somando até a N elevado a R, tudo isso dividido por N e depois elevado a 1 sobre R. Então, isso aqui é um novo tipo de média que a gente está definindo. A gente observa, por exemplo, que se a gente faz R como sendo igual a 1, o que a gente obtém aqui é exatamente a média aritmética dos números A1, A2, AN. Então, isso é uma generalização da média aritmética. E o teorema que a gente vai demonstrar nessa aula é o seguinte, que se a gente fixa os números As e a gente pega dois números R e S com R maior que S, então a média de índice R dos números As é maior ou igual à média de índice S dos números As. Vamos demonstrar esse teorema. Então, o que a gente quer demonstrar é que se a gente fixa os números A1, A2, AN, reais positivos, o que a gente tem é que se a gente pegar dois números reais, R e S, essa expressão aqui com R é maior ou igual a essa expressão aqui com S, desde que R seja maior ou igual a S. A gente vai demonstrar esse teorema para o caso em que R e S são ambos positivos. O caso geral segue desse caso de uma maneira não muito simples, mas esse caso contém a ideia geral da demonstração. O resto é trivial, não é muito simples, mas é trivial. Então, por uma questão de tempo, a gente vai demonstrar apenas esse caso. Então, o que a gente vai fazer é aplicar a desigualdade de Jensen. A gente vai considerar a seguinte função: f de x como sendo x elevado a r sobre s. Para aplicar a desigualdade de Jensen, a gente quer verificar se a função é côncava ou convexa, ou nenhum dos dois. Então, vamos fazer isso. Bom, a primeira derivada da função f ela é igual a r sobre s vezes x elevado a r sobre s menos 1. E a segunda derivada dessa função é, portanto, igual a f duas linhas de x é igual a r sobre s vezes r sobre s menos 1 vezes x elevado a r sobre s menos 2. Agora, como r e s são positivos, r sobre s é positivo. Como, por hipótese, r é maior ou igual a s, r sobre s é maior ou igual a 1. E então, r sobre s menos 1 é maior ou igual a 0. E se x for maior que 0, x elevado a r sobre s menos 2 também é maior que 0. Ou seja, a segunda derivada de f ela é positiva, ela é maior ou igual a 0, se x for maior que 0. Isso quer dizer que f ela é convexa no intervalo dos reais positivos. Então, vamos guardar essa informação aqui, que a gente vai utilizar ela. Mas primeiro, vamos definir os seguintes números. Então, f é convexa nos reais positivos. Agora, a gente vai definir x1 como sendo a elevado a s, a1 elevado a s, perdão, x2 vai ser a2 elevado a s, e assim sucessivamente, até que xn vai ser a n elevado a s. E, para aplicar a desigualdade de Jensen, a gente também define lambda 1 como sendo 1 sobre n, lambda 2 também como sendo 1 sobre n, lambda 3 também. A gente vai definir esses n números reais, lambda como sendo todos iguais a 1 sobre n. Observem que a soma desses números é igual a 1. E com isso, então, a gente pode aplicar a desigualdade de Jensen. A desigualdade nos diz que f de x1 lambda 1, que é a1 elevado a s sobre n, mais x2 lambda 2, que é a2 elevado a s sobre n,
mais, se a gente soma até o AN elevado a S sobre N. Então, f dessa expressão é, como a função é convexa, é menor ou igual a 1 sobre n, que é o lambda 1, vezes f de x1, x1 é a1 elevado a s, mais 1 sobre n, vezes f de x2, que é a 2 elevado a s, mais até 1 sobre n, vezes f de an elevado a s. Agora vamos ver o que é cada uma dessas expressões aqui. Bom, f dessa expressão, por definição de f, é igual a 1 elevado a s, mais a 2 elevado a s, a n elevado a s, sobre n elevado a r sobre s. E isso, então, o teorema está nos dizendo que é menor ou igual a f de a1 elevado a s. Como f é x elevado a r sobre s, quando eu ponho a1 elevado a s como sendo x, eu obtenho a1 elevado a r. O s cancela. Então, isso aqui é 1 sobre n a1 elevado a r. Vou escrever assim. a1 elevado a r, eu vou ter também a2 elevado a r sobre n, até o an elevado a r sobre n. Então, essa aplicação da desigualdade de Jensen que a gente está fazendo está nos dizendo que essa desigualdade é válida. E agora, se a gente eleva os dois lados da desigualdade a 1 sobre r, ou seja, se a gente tira a résima raiz, o que a gente obtém é que essa desigualdade é equivalente a tirar a résima raiz do primeiro termo, a gente fica com esta expressão aqui. Esse r vai cancelar, 1 sobre s, isso é menor ou igual, e tirando a résima raiz desse termo, a gente fica com essa expressão aqui. E isso, essa desigualdade aqui é então exatamente a desigualdade que a gente queria demonstrar no início. Isso demonstra então a desigualdade entre as médias. Bom, eu falei no começo dessa aula que a desigualdade entre as médias que a gente demonstrou aqui é uma generalização da desigualdade entre as médias aritmética e geométrica que a gente havia demonstrado anteriormente. Só que, bom, e de fato, se a gente faz R ser igual a 1, então a média de índice R é igual à média aritmética. Mas vocês podem estar se perguntando, e a média geométrica? Cadê a média geométrica? Porque aqui a média de índice R ela tem essa forma aqui, e a média geométrica é a raiz enésima do produto desses números. Então, parece que isso não inclui a média geométrica nesse contexto, e então isso não faz sentido dizer que o que a gente provou anteriormente é uma generalização daquele teorema, da desigualdade entre as médias aritmética e geométrica. Bom, o que acontece é que, vamos fazer o seguinte, vamos fixar os números A's, vamos fixar n números reais positivos, A1, A2, An, e vamos considerar a seguinte função. Para cada número real R, a gente define a função m de R como sendo a média dos números A's que a gente fixou de índice R. Então, m de R para cada número real R é essa expressão aqui. O que acontece? Bom, a gente demonstrou já que se R é maior ou igual a S, então m de R é maior ou igual a m de S. Agora, observe uma coisa. Não faz sentido falar na função m para o caso em que R é igual a zero, porque aqui a gente tem 1 sobre R, e 1 sobre 0 é uma coisa que não faz sentido. Então, a princípio, essa função não está definida no ponto zero. Esse teorema aqui, ele vale para números estritamente positivos e para números estritamente negativos, mas não vale para o zero. Bom, o que acontece é que se a gente pega o número R e vai mexendo nele, faz com que ele fique cada vez mais próximo do zero, esse valor m de R vai ficar cada vez mais próximo da média geométrica dos números A's que a gente fixou. De uma forma formal, isso quer dizer que o limite de m de R, quando R vai para zero, é igual à média geométrica
desses n números que a gente fixou. Se a gente pega um r muito pequenininho, seja ele positivo ou negativo, se ele for muito pequeno, estiver muito próximo de zero, então m de r vai estar muito próximo desse valor aqui. Isso, por causa desse teorema, implica o seguinte: isso implica que se r é um número positivo, estritamente positivo qualquer, então m de r é maior ou igual à média geométrica dos números que a gente fixou. Por quê? Porque se r é estritamente positivo, então a gente pode pegar números menores que r, que também são positivos, mas menores que r, que estão muito próximos de zero, e por causa desse resultado, a gente sabe que o m de r vai ser maior que o m desses números próximos de zero, só que o m desses números próximos de zero está próximo da média geométrica. Então, como o m desses números é menor que o m de r, estando o m desses números próximo da média geométrica, a média geométrica também vai ser menor que o m de r. Talvez fique um pouco confuso, não se preocupe se você não entendeu. Isso é uma coisa que não é necessária para que a gente aplique esse teorema ou para que a gente resolva os próximos exercícios. Mas, enfim, a gente tem esse fato, então, que se r é um número positivo, a média de índice r é maior ou igual à média geométrica dos números que a gente pegou. E, se r for um número negativo, a gente vai ter, de forma análoga, que a média de índice r é menor ou igual à média geométrica dos números que a gente fixou. Em particular, como m de 1, quando a gente faz r ser igual a 1, é exatamente a média aritmética dos As, isso nos diz que a média aritmética dos números As é maior ou igual à média geométrica. E isso, então, essa desigualdade que a gente demonstrou hoje é uma generalização da desigualdade entre as médias aritmética e geométrica. Na próxima aula, a gente vai ver algumas aplicações desse teorema e também mais algumas aplicações mais práticas do teorema de Jensen.